Olá, amigos do CR Portal. Hoje é um dia muito especial, é um momento muito especial para todos nós. Nós estamos hoje com o pároco da nossa cidade, o padre Everton Lopes de Souza, que veio aqui nos prestigiar com a presença dele e contar algumas histórias que nós conhecemos e outras histórias que nós ainda não conhecemos muito bem. Padre Everton, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. É um prazer recebê-lo. E a casa é sua também, a casa é da paróquia. E eu gostaria de perguntar inicialmente como é que aconteceu o chamado. Como é que o padre recebeu o chamado para se tornar um religioso? E como é que o padre... Eu quero que conte um pouquinho da história, desde quando começou até chegar em Rolante, resumidamente. Assim. Olá você, olá a todos aqueles que nos acompanham. É uma alegria poder estar aqui e partilhar. E agradecer também a esse canal tão importante para a nossa cidade, que presta um serviço não só de informação, mas eu creio que hoje também de entretenimento, e é muito importante. Sim. E falar de mim, bem resumidamente, porque aí são tantos anos, né? Mas começar lá do princípio, quando fui chamado, uma história muito bonita, né? Eu estava um dia em casa e, de repente, eu vi uma luz no céu, anjos... Não, mentira. Não tem nada Nossa, disso, eu já né? tava... Não tem nada disso. Nossa, eu já tava... Meu Deus. As pessoas pensam que, às vezes, um padre é algo que nasce numa árvore ou tem uma coisa mirabolante. Sim, sobrenatural. E alguns podem ter algo sobrenatural. Maior parte das vezes, a vocação é como um namoro. Né? Como é que você sabe que aquela pessoa é a pessoa para a sua vida? Você vai descobrindo num relacionamento. A vocação também é um relacionamento com Deus. Então, se eu disser aqui agora, foi neste momento em que eu decidi ser padre. Foi no dia tal que Foi no dia começou. tal. Não sei, nem eu mesmo sei responder. O que eu sei são momentos na minha vida, sinais, né, que Deus vai nos dando. Sim. E que hoje eu vou compreendendo que eram já sinais vocacionais. Por exemplo, eu sei que a minha família sempre conta, né? Minha mãe conta que quando eu era criança, faziam aquela pergunta clássica, né? O que você quer ser quando crescer? E eu então dizia que eu queria ser alguém que andava de branco, que cuidava das pessoas e era dono de uma coisa grande. Era a alegria da família, né? Vai ser o médico. É um médico, né? Anda de branco, cuida das pessoas no hospital, né? Gente do hospital, cuida lá. Nada disso, né? Foi o contrário. Mas tem uma relação. Tem uma relação. O padre anda de branco, né? Cuida das pessoas espiritualmente e também responsável pela paróquia. Então, e ali Deus foi mostrando. Venho de uma família católica, cristã, sim, mas nada do comum de muitas pessoas, né? Não digo, não era aquela família ali de sempre, mas foi ali que eu aprendi a fé, foi ali que eu tive os primeiros passos. E uma coisa que eles contam, eu digo que eles contam, né? Que eu lembro desses fatos. Mas quando ia à missa, eu queria ficar como o padre ficava. Então, com as mãos levantadas, então todo mundo com a mão baixa e eu em cima do banco com a mão levantada. Espelhando o padre. Para fazer igual o padre. E a minha mãe dizia, abaixa esse braço. Eu disse, não, eu queria ficar igual o padre ficava. Então já tinha uma conexão ali desde pequeno também. Então, assim, são coisas da infância que vai nascendo. Eu em casa, nas férias, com os primos, gostava de brincar de rezar missa. Ah, não, então isso já veio desde pequeno. São sinais, né? Não pode dizer que é nato, sim, assim, né? Porque a gente toma a decisão depois. Não, claro, é uma coisa que vai acontecendo, né? Então, copo de suco era ali para fazer o vinho. E a bolacha Maria, né? Era hóstia naquele momento. Uau. Mas, e se reduzia aquele momento, né? Claro, não faltava ofertório também, sempre tinha ofertório. Né? Que legal. Mas vai nascendo assim, e uma descoberta, né? Eu, aos 12 anos de idade, eu não estava morando aqui, estava morando em Santa Catarina. Sim. E eu então estava decidido, né? Eu vou ir para o seminário. Eu fui bem arrumadinho conversar com o padre da cidade, que eu queria ir para o seminário. E lembro que o padre olhou para mim e disse assim, rapaz, tu nem sabe o que é da vida ainda, né? Vai para casa. E eu fiquei tão decepcionado com aquilo, que eu voltei de Sombrio, fui para São Leopoldo, né, para entrar no seminário. Aí com 15 anos, então ingressei, temos acompanhamentos, né? Sim. Ingressei no seminário para iniciar essa caminhada. Quando eu entrei no seminário no dia 20 de fevereiro de 2002. Esse foi o dia que eu entrei. Sabia que era ser padre? Olha, eu tinha o desejo de ser padre, tinha aquela vontade de ser padre, mas foi o caminhar que me fez descobrir o que é ser padre. Isso para mim é muito marcante a história da minha vocação.
Se alguém me perguntar, algum dia tu teve dúvida, desse período que eu entrei no seminário, que eu estava decidido, algum dia tu teve dúvida que queria ser padre? A resposta é não. Em nenhum momento eu duvidei que eu queria ser padre, mas eu não sabia o que era ser padre. Eu fui descobrir o sentido do sacerdócio e diria mais, quase que ali já no final da minha etapa formativa, Sim. é que eu fui compreender o verdadeiro sentido do sacerdócio. E nesse tempo de seminário, que ali é escola, né, eu iniciei no ensino médio, em 2 Irmãos, então a gente faz no ensino médio com a formação, depois vou para Novo Hamburgo, né, o tempo do propedêutico, depois ali passo para São Paulo, onde fazemos a filosofia, né, e depois fui para Viamão, fazendo a teologia. E é nessa etapa que eu fui compreendendo que o sacerdócio não era algo para mim, mas era para o outro. Eu queria ser padre, né, porque eu me realizava com tudo aquilo. Sim. Né? E acho que isso foi para mim um sinal de maturidade do meu sacerdócio, né? Tanto que eu vou contar aqui agora um segredo, né, que vai ficar um segredo, que alguns sabem, né? Mas eu no tempo de seminário lá no início, né, eu tinha um apelido que era Crentão. Crentão. Crentão, porque apelido assim, Crentão. Dentro do seminário. Dentro do seminário, os próprios colegas. Nossa, imagina só. Nossa, ele era essa história de bullying, né, é moderna, não tinha bullying, não tinha nada, tinha apelido. Porque o seminarista, isso também é importante, é um jovem, né, que está aprendendo, amadurecendo a sua vocação, está conhecendo, então se brinca como qualquer outro lugar. Claro. E lá eu era assim muito... Não é um ambiente tão sério, né? Não, tem a seriedade, né? Tem que ter uma seriedade, tem as coisas sérias, mas são jovens, né? Que estão aprendendo, que brincam. E eu era muito sério assim nas coisas da capela, de arrumar, de estar ali. Era sempre engomadinho, arrumadinho, né? E eu adorava a questão assim dos paramentos, da liturgia, né? O incenso e vela. E ainda gosto, né? Acho que tudo isso, mas isso me realizava. Uhum. Isso eu era feliz com aquilo. E com o tempo, eu fui compreendendo que, claro, de um processo também que fui vivendo, que tudo aquilo é importante, mas para o outro. Aquilo não é para me realizar, mas para trazer Deus para o outro. Sim. Isso foi um momento muito marcante na minha vida. Tanto que os meus colegas mesmo que conviviam comigo percebiam isso, né? Dessa mudança. Então eu descobri que o sacerdócio não é para mim, mas ele é para o outro. Era para o outro. Era para o outro sacerdócio. Com qual idade foi essa que teve essa virada de chave? Ali com 23 para 24 anos. Hoje eu entrei com 15, né? E lá nunca duvidei, sempre queria ser padre. Mas eu compreendi que o motivo do meu sacerdócio não era para minha realização. Servir. É o servir. Aí me ordeno sacerdote, né? Fiquei aqui no Brasil ainda 1 ano e 4 meses, né? Trabalhando em paróquia, e fui para Roma, né? Para Roma. Fui para estudar, seja a bolsa de estudo que tive lá, e digo que vivi os primeiros anos do meu sacerdócio em Roma. Em Roma. Porque aqui fiquei só um tempo. Sim. Roma, não só Roma, na verdade, né? Roma eu estudava, mas eu tinha uma paróquia que ficava no interior de Roma. De Roma não, da Itália, na cidade chamada Orvieto. E ali tive uma experiência que marca muito meu sacerdócio. E uma pergunta sobre isso. O padre estudou aqui no Brasil, foi para Roma, sabia falar italiano ou, sei lá, latim, né? Desculpa a minha... Não, na faculdade a gente estuda grego, estuda hebraico, estuda latim, mas estuda, né? Não para falar. Mas de italiano eu sabia buongiorno e buonasera, e grazie. Né? Só. O resto foi tudo lá. Só, nada mais. Mas é o desafio, porque onde eu morava com estrangeiros. Então, já na segunda semana começo a ter aula de italiano em italiano, né? Em 1 mês eu estava na aula da faculdade em italiano. Em italiano. E você ouve alguma coisa e entende, outra coisa não entende. O que não entender vai anotando, assim. No final do dia tem um livro. Em 4 meses eu estava na paróquia. Primeiro eu fui para Torino, para a paróquia, escrevia a homilia, porque não vou falar que meu italiano péssimo, escrevia em 4 meses rezando missa já, né? Rezando missa em italiano. Uau. Claro, a missa é fácil, porque é só você ler, né? A leitura ali você vai aprendendo a fonética. E um dia de semana, eu com a minha homilia, não tinha homilia escrita, porque é a missa de semana, então eu decidi, eu não vou escrever, falar uma palavrinha que outra, e falei meio do meu portoliano. Sim. E o pároco, que é um italiano, um grande amigo meu até hoje, estava escondido assim, não escondido, mas na sacristia,
Daí, no final disso, ele me chamou-se Don Everton, né? Lá Padre Dom, né? Ele me chamou e disse, vou lhe pedir uma coisa. Eu disse, pronto, vai dizer para eu nunca mais falar italiano sem ler. Ele disse, nunca mais leia a sua homilia, porque é melhor que o senhor fale algumas palavrinhas erradas até aprender, mas que fale do seu coração. A partir daquele mês, nunca mais usei a folha, né? E fiquei 5 anos lá, né? Falando, claro, fazia faculdade, fazia tanto a faculdade, né, de teologia, mas também fazia... E era tudo em italiano, tudo não tinha inglês, assim. Não, tudo em italiano. Uau. E, então, pelo fato da paróquia também, de estar convivendo com pessoas que falavam italiano, né, eu digo, em 6 meses eu entendia tudo. Né? Em 1 ano já falava bem, 1 ano e meio estava escrevendo. Né? Claro que o italiano que se fala aqui é o italiano, né? Então muda um pouquinho, porque é um dialeto do Vêneto que se falam aqui. Há dialetos diferentes, né, na Itália. Mas eu consigo, assim, sobretudo na Boa Esperança, a gente consegue se comunicar. Consegue se comunicar Tem bem. umas palavrinhas diferentes, porque eu falo o clássico, eles falam dialeto, mas é interessante. Mas foi uma experiência, para mim, muito marcante também, a experiência da Itália. Da Itália. E porque quando fala em Itália, ou pode pensar lá, a questão do turismo. Não, quando eu podia fugir do turismo, me fugia. Sim, eu imagino que é muito denso, né? Onde tem essas áreas turísticas também. Não só por isso, mas pela experiência que eu tive humana e sacerdotal lá na Itália. Então, lá eu vinculado a uma obra religiosa, a Ópera Santa Maria della Luce, que tem aqui no Brasil uma casa também em Florianópolis. Aqui no Brasil se acolhe moradores de rua. Né? É uma casa que fica ali em Palhoça. Na Itália, se trabalha com pessoas idosas, né? Tem dois asilos para pessoas idosas. Também com migrantes, pessoal que às vezes vem da África, sobretudo, aqueles barcos, né, eles ficam perdidos. Então, no tempo que eles têm que fazer ali documentação, a gente acolhe ele. Mas o que mais me marcou muito é uma casa que nós temos chamado Villaggio Mauro Faina, onde acolhe pessoas com diversas dificuldades, né? Pessoas com problema de álcool, pessoas com algumas doenças que não são dependentes total. Elas não podem morar sozinhas. Alguns também porque tiveram um exemplo aqui clássico, um menino, hoje ele deve estar com uns 25 anos, mas ele tem a mentalidade de 12, 13. Né? Sim, então, tem um atraso intelectual. Assim. E ali tinha uma questão muito, muito complicada de familiar, porque ele sofreu abuso tanto parte de pais, de tudo. Então ele foi tirado da família e colocado nessa casa. E o carinho que aquela menina transmitia, assim, era algo que ali encontrei no sacerdócio, né? E era interior, né? Muito, muito interior. Então, geralmente na sexta-feira, quando eu ia para a paróquia, sempre levava alguma coisa para ele, né? Até porque ele pedia. Sim. Então, quando ele sabia o horário, né, que eu ia passar. Então, quando ele viu que o meu carro estava vindo, ele já vinha correndo no encontro do carro, né? Mas antes do abraço, ele queria saber o que eu tinha trazido para ele. O mais importante. Sim. Mas, antes de tudo. Né? Mas naquilo, e tanto que ele, claro, ele era difícil, né? Porque ele era agressivo em algumas coisas, né? Então, os outros operadores da casa tinham muita dificuldade com ele, porque ele tem uma mentalidade de 12 anos, mas ele tinha um corpo de 22. Sim. E achei muito interessante que a única pessoa, porque assim, ele jogava pedra, brigava e tudo, a única pessoa que ele não brigava era comigo. Então, quando ele ficava chateado com alguma coisa que ele não gostava, ele no máximo dava as costas, para não me responder. Sim. Né? Mas assim, nunca brigou. Ele já evitava o combate. O combate, né? Um pouco, talvez porque ele sabe, se eu brigar com ele, não vou ter presente depois. Né? Mas ele tinha uma relação de carinho verdadeiro. Não só ele, os demais. E ali, voltando ao que eu dizia, né? Ali eu fui descobrindo o sentido do sacerdócio, que é servir o outro, né? Que é se doar pelo outro. Nesse trabalho que qualquer um poderia fazer, sim, qualquer um poderia fazer. Mas o meu trabalho sacerdotal ali era esse. Né? A minha experiência sacerdotal era essa. Também com o santuário que eu acompanhava, tinha um santuário, né, que teve uma imagem, assunto para um outro podcast que a gente pode contar também, que é uma história muito bonita. E ali eu fui descobrindo o valor do meu sacerdócio, que eu me realizaria de verdade na realização do outro, na felicidade do outro. Uau! E aí volto para o Brasil depois de 5 anos. Não me pergunta se eu gostaria de ficar na Itália, né? porque pode gerar ciúmes na cidade. Mas... Deve ser pelo conhecimento também, né? Que se adquire, né? Nessas viagens, enfim, né? Nessa troca que existe com outras pessoas. Não, agora brincando também é uma coisa que eu não escondo. Né? Um dia eu desejo voltar, sim. Desejo voltar porque tem uma marca muito... Até hoje tenho contato com as pessoas de lá, tanto com a comunidade. Alguns, né, já partiram. Tem um fato... engraçado que me contaram numa das casas de idosos, que todo sábado eu ia rezar missa numa casa de idosos que tinha, né? Então,
Alguns entendiam, outros não entendiam, alguns brigavam no meio da missa. Brigavam? Entre eles, né? Entre eles, assim? né? Mas era natural, outros compreendiam. E assim, das missas que eu rezava, eu adorava aquele lugar. Então me contaram que depois que eu vim embora, né, um deles, porque assim, o idoso ele cria muito essa questão do vínculo, né? Então era sempre eu. Sim. De repente mudou, foi um outro. E um deles, aí dá problema. Então, assim, eles saíram da rotina deles. Sim, essa questão da rotina é muito importante, né, para eles, ainda sim, mais sim. depois que tem vínculo. Sim, sim, né? Foram 5 anos praticamente, né? Que era só eu. Raramente eu não ia. Aí então eles perguntaram para outro padre, né, por que eu não estava ali. E ele respondeu que eu tinha voltado para o Brasil, mas que eu voltava, né? E a outra já tinha entendido que eu tinha morrido. Né? E ali... Essas histórias são muito boas, né? É um telefone sem fio, cada um entende uma coisa assim, e vai espalhando aquela informação, daqui a pouco o padre até morreu. Eu sei que a missa terminou porque até acalmar as duas vozinhas que não tinha morrido que ela viu, tá tudo certo. Acabou a missa. Mas são histórias da vida da gente, que vai marcando, né? Eu volto pro Brasil, fico 3 meses em Parobé, depois vou para Campo Bom como auxiliar, lá fico mais 1 ano, né? E depois assumo 4 anos a paróquia de Sapiranga, São Luís, onde trago muitas alegrias. E ao final do ano passado, por surpresa minha, porque não era nada programado de vir para Rolante, o bispo me pede, por necessidade das dioceses, transferências, se eu assumiria Rolante. E eu, com muita alegria, disse meu sim, e hoje estou aqui. Que legal. Sendo parte da cidade de Rolante. E quanto tempo, assim, antes de ir para Rolante, você descobriu, assim, que ia ir para Rolante? 1 mês antes, 6 meses Rolante, antes? O bispo me procurou na terça-feira e na sexta-feira saiu a nomeação. Nossa, meio rápido, assim. Rapidíssimo, né? Terça, legal. quarta, quinta, 3 dias. Em 3 dias. O meu chamado é o do servir, né? Sim. Então, assim, inclusive, creio que esse podcast, alguns amigos também de Sapiranga irão assistir. E eu sei que eles fizeram um trabalho lá fico feliz pelo vínculo, né, que as pessoas criam, não querem que a gente saia. Eu sempre digo, não façam nada, né? A minha missão é servir. Poderia dizer ao bispo, não quero ir? Em teoria poderia, dizer, olha, Sim. não vou, não quero isso. Não é se colocar contra, claro que o bispo é ele que determina. Poderia argumentar algumas coisas para não vir. Mas o meu trabalho é a missão, é o serviço. Claro. Né? Então, se e ele também existe um desafio, né, Sim. dentro disso. Sim, claro, né? claro. Existe um desafio de poder servir. Né? Com certeza. E encontrar essa nova forma de servir mais pessoas, enfim. Com certeza. E eu sei que o padre também teve pela África, né? Faz quanto tempo isso? Como é que foi? Nesse período da Itália, até em relação com a comunidade, que aqui no Brasil tem essa comunidade que nós trabalhamos com morador de rua, na Itália tem essa realidade que eu coloquei, mas também tem casas na Índia, né, no México e tem também na África. Então as casas do México e da Índia eu ainda não conheci ainda. Sim. Mas na Índia é mais parte de escola que se trabalha, e na África começando um trabalho que era uma escola agrícola, né, em si, para acolher jovens, para ensinar a realidade agrícola. Também se trabalha com uma paróquia também, ajuda em paróquia. E eu fui lá para conhecer esse trabalho, passei 1 mês. E até a ordenação de alguns irmãos também lá. E eu passei 1 mês na África, né, fazendo essa experiência com eles. Foi algo bom. Né? Deixa eu fazer as perguntas iniciais. É muito quente lá? É que quando a gente fala em África, a gente pensa um deserto, uma savana. Uma savana, todas aquelas crianças pobres, todas desnutridas, e a África é um continente. Né? Sim, então, verdade. Depende do período do ano também. Eu fui para o Zâmbia, né? A cidade do Zâmbia. O Zâmbia é uma cidade pobre em desenvolvimento. Né? Não é aquela realidade que nós temos da Angola, então as crianças... Então, existem pobres, sim, mas é uma cidade que é em desenvolvimento. O período que eu fui não era tão quente, eu fui no mês de outubro. Então, assim, era quente, né? Mas não era aquele calor, assim, Já peguei mais calor no Brasil do que lá. Mas existem períodos do ano que são períodos muito, muito quentes. Quentes mesmo. E até tem umas fotos aqui que o padre trouxe. Agora nós vamos mostrar as fotos aqui. Vai aparecer na nossa tela e no celular do padre aqui, para ele acompanhar com a gente. Uma coisa assim bem moderna, né? Bem moderna. Sai reportar uma coisa moderna. É isso aí. Essa primeira foto é... uma igreja? Isso, é uma igreja. Essa é em Torino, né? Tempo que eu estive lá. Até foi um período bem de neve, né? Uma das igrejas que aqui eu não ajudava tanto. Aqui foi mais experiência.
esse lugar que eu comecei a rezar missa ali no Sim. início. Então é na neve, na montanha. E aqui é um pouco a igreja, mas tem acho que outras fotos que estão ali, que aparecem um pouco na Pode passar. meio da neve. Aqui, tem uma coisa, viu? Se rir da foto do padre, é tempo de purgatório, viu? É tempo de purgatório depois. Aí é na neve, né? Porque assim, a pessoa fala, neve em Gramado. Sim, é legal, mas neve... neve aqui, pesada é diferente, né? É outra coisa, né? Então pra mim até não tem muita... Mas não, lá tipo não dá aqueles, não sei quantos pés de neve que eles chamam. Nossa, olha aqui, eu tô 10 pés de neve. Sim, dá. Nossa, montanha, sim. E a temperatura, cidade, quanto que é a Não temperatura? é muito gelado. Quando para nevar, em torno de 0 a 1 graus. Né? Então, Tá. não é muito gelado. Às vezes chega a menos que isso, mas não é uma... É que lá como é montanha, a neve permanece, lugar alto. né? Permanece. Se eu passo na rua para tirar o excesso para os carros, tem toda uma estrutura preparada para isso, né? Sim, para manter o dia a dia mesmo com neve. Ele também encasacado com chapéu, porque o frio era grande, né? No meio da passou neve. de 0, é um frio assim. Mas a neve é tão bonito, tão bonito. É bonito 3 dias. Sim. 3 dias é uma maravilha, neve. Até encostar no braço. Depois tu já cansa, porque para sair de casa é um problema. É um trabalho. Tem lugares, em países onde é muito frio, eles, tipo no Canadá, tem muitas áreas que tem subsolos, assim, né? Sim. Com galerias, pra poder, que é muito frio. Pode e passar. Também, olha a montanha de neve que tem atrás, né? Pois é. Aqui já é África. Isso aqui foi logo que eu desci na cidade ainda na capital do Zâmbia, que agora eu não lembro o nome da capital. E quando o padre foi nos buscar, nós paramos num lugar, e eu olhei essa imagem e achei muito interessante. É um mercado ali, né? Sim. Tipo um mercado público. E fiz uma foto logo ali. Né? Pode passar. Aqui são as pessoas da comunidade que eu fui visitar, lá na África. Então quiseram fazer uma foto, e eu levei um rosário para dar de presente da Itália. Eu morava na Itália nessa época, né? Sim. Levei um rosário para cada um terço para dar de presente. E dei para outro, e depois eu tinha uns 30, 40, né? Tipo, terminou assim. Não, eles foram vendo o que eu estava dando e virou uma fila. Só que não era só dar o rosário. Eles são muito religiosos, né? Então eles vinham, se colocavam de joelhos, eu tinha que colocar o rosário na cabeça deles e dar uma bênção neles, né? Então assim, eu fiquei acho que uns 15 minutos em cada um para até terminar os rosários. Eles são, desculpa a pergunta, eles são católicos? É uma comunidade católica? Sim. Eles realizam batismo quando nascem também? Sim. Na comunidade católica tem outras religiões também, né? Sim. Evangélicas inclusive, mas essa é a comunidade católica. Então, pela distância que tem lá, às vezes o padre vai lá a cada 6 meses, né? Sim, então quando vai lá... Não é tão frequente. Não é tão frequente porque são distâncias muito grandes e muitas comunidades. Então quando o padre vai, ele realiza se tem o batizado, se tem, né, o casamento, e cada comunidade tem um chamado catequista, que seria como o nosso diácono aqui. Sim. Então é ele que é o responsável por dar catequese, por fazer o funeral, né, se alguém morre, porque assim, não tem como o padre ir lá fazer o funeral, é impossível, e muito menos esperar até que o padre vá. Então tem um catequista que é um homem de muito respeito na comunidade, né? E é ele quem faz o serviço. Eles se reúnem na comunidade, não é só a cada 6 meses. Eles se reúnem toda semana. Semanalmente. Aí é esse diácono, né, no caso, que é o catequista que chamam, que preside a celebração ali, né? Não tem Eucaristia, porque a Eucaristia é só quando o padre vai, mas eles se reúnem toda semana e caminham. Não é... Depois eu vou mostrar uma outra foto que tem ali. Não é que assim que eles vão... Eles caminham muito para chegar até ali. E vão. Uau. Essa foto aqui eu achei interessante, porque quando nós fomos nessa comunidade, que bem distante, quando falo distante, mais estrada de chão, acho difícil chegar, o padre falou assim, vamos levar, não tem como avisar, estamos indo, ninguém sabia, vamos levar um pedacinho de carne, né, para almoçar com eles, porque eles vão ter tudo lá, né, mas pode ser que eles não tenham carne. Então eu senti envergonhado de não poder ter carne. Então vamos levar um pedacinho e lá a gente partilha com eles. E quando chegou lá que tinha, então o padre Martin, que é o pároco lá que é africano, tinha eu, que é da Itália, mais o Dom Jerry, que é um irlandês, mas que mora na Itália, isso virou um evento naquele vilarejo, né? Sim. 3 padres ali. 3 autoridades assim chegando. Não, para eles foi um evento. E essa é uma cozinha comunitária que eles têm, né? Fica no centro do vilarejo.
Então eles e todos eles utilizam esse mesmo espaço. Cada um tem a sua, mas quando é algo assim mais importante, eles fazem em conjunto. Então começou, eu tenho em casa, sei lá, arroz, eu tenho batata, eu tenho um peixinho, e foram trazendo, cada um trazendo um pouquinho, virou um banquete, uma festa. E o interessante é que eu tenho um quadro que eu estava passando naquelas ruas do Rio, aqueles pintores fazem aqueles quadros de rua, e tá aqui em Rolante na minha casa. Eu olhei para aquele quadro e eu vi essa imagem. É muito semelhante, né? Um dia, quem quiser, eu mostro a foto do quadro. Aí eu pensei, não, preciso desse quadro, porque de fato, olhando o quadro que eu tenho e a foto, é a mesma coisa. Eu lembro que na época o pintor me pediu R$700 pelo esses quadros de rua, de beira de rua. Sim. E chorando com ele, conversando, me deu por 50, né? Mais ou menos assim. É verdade. Ele disse, vai regulando o preço. Eu não sou gringo, não tenho dinheiro, e foi. Mas me lembra muito dessa cena, né? Que legal. Eles são muito festivos, e uma coisa interessante. Por mais que eles são simples, né? Existe pobreza, não são miseráveis, mas tem pobreza, mas eles têm muito dom da partilha. Então, por exemplo, se uma família ganhou lá um saco de arroz, aquele saco ela vai distribuir com todos os vizinhos. A outra ganhou um saco de milho, ela vai distribuir com todos os vizinhos. Nunca fica só para si. Tudo que você ganha, você distribui com o outro. Nossa. Tem muito a aprender com isso. Tem um grande ensinamento nisso, sim. E eles têm um costume porque lá. Isso é comportamental. Sim, comportamental. Né? Não é só para eles. Então, se eu ganhei, é algo natural. Eu divido com aquele que meus vizinhos, com meus amigos, em tudo. Né? E lá eles têm o costume de comer com as mãos. Tem uma polenta, é uma polenta branca, uma polenta mesmo com milho branco, eles fazem aquela polenta, e aquilo é como um pão para eles. Eles fazem o molho, então eles vão amassando assim aquele pão, pegando com molho e comem com a mão. Claro que para eles, quando chegaram de fora, quando chegavam no lugar, tinha o garfo, a faca ali para comer. Mas eu que sou estranho para eles, né? Então, assim, eu tenho que me adaptar à realidade deles. Então, lembro que sentado numa mesa, eu deixei de lado o garfo, a faca, peguei o pão, mas era uma confusão, porque assim, aquele molho me lambuzava, escorria aqui assim. Sim, ainda mais que não tem a prática, né? Que eles têm de comer, enfim, é uma destreza que eles desenvolvem. As crianças davam risada, que o padre se lambuzava, só que quanto isso me aproximou deles. Né? Com certeza. Quanto me aproximou deles. E eles até hoje me chamam lá de Caie, né, meu apelido. Porque um dia tinha lá uma ordenação e chegamos foi no sábado pro domingo, eles cozinham muito na rua, com fogareizinhos com lenha. Então tinha acho que umas 15 senhoras cozinhando. E eu me lembrei de uma novela muito antiga que tem no Brasil, que eles ficavam lavando roupa, acho, na beira do rio, e tinha uma música, né, que era assim, mandei caia meu sobrado, caiei. E eu comecei a cantar essa música para elas. Elas não entendiam nada, né? Sim. Mas ficou caiei. Ficou caiei. Que legal, sim. Cara. Cantam muito, cantam e dançam assim muito, né? Tá bem intrínseco, sim, né, na cultura a deles. Dança, e não faz parte, né? Se você olhar a missa deles, né? Para nós aqui talvez seja estranho, ou até para alguns uma blasfêmia. Para eles bem não. Cantada. Não, muito bem cantada. Ritmada. Sim. Mas também a dança para eles é uma oração. Essa é a grande diferença. Né? Que legal. Aqui é a capelinha deles, que eles têm lá nesse vilarejo. Então, umas 20 pessoas moram em volta ali no vilarejo e outros moram longe. Sim. Então, como não é raro do padre lá, eles pediram naquele dia se os padres rezavam para ele uma missa. Eles não falavam nem italiano e nem português, muito menos, né? Eles falam o Bemba, que é a língua deles, e o inglês. Alguns falam inglês. E o padre disse, não, sim, nós rezamos a missa, sem problema, podemos rezar a missa. Aí o que eu achei mais engraçado é que o catequista, acho que tem a próxima foto, vamos ver se aqui vai aparecer. O catequista foi numa árvore e tinha, aqui se dá para ver, tem na árvore uma roda de caminhão, de carro, amarrado naquela árvore. E ele começou com o pau a bater naquela roda. O que ele está fazendo? É o sino. Chamando as pessoas. Né? E passou ali uns 15, 20 minutos e aquele povo começou a vir. E ninguém sabia que ia ter. Né? E o que eu acho mais interessante, vão chegando, vão sentando, e um já pega o atabaque, né? Não sei se eu trouxe o vídeo deles cantando, e começam a tocar, um povo que não tem nenhuma escola de música, mas assim, nasceram com a música intrínseca, né? Eu até gravei, não sei se eu trouxe os vídeos deles cantando, e a capelinha encheu a capelinha,
com o sino deles tocando. É tipo o chofar, né? De antigamente que se chamava. Eles fazem 4, 5 vozes, assim, cada um vai fazendo uma voz como se fosse um coral, né, que nem ensaia. Pode passar. Aqui é uma foto engraçada, né? Então, até para alguns aqui vão achar até, é um absurdo. A gente tem que respeitar a cultura também. Sim. Né? Mas lá na ordenação, eu ouvi assim, parece uma criança chorando, né? Isso que é isso, né? Eu olhei pro lado, é uma forma deles presentear ordenando, é uma cabra sendo levada com viva, né? Por 2 homens, com verduras, com coisa amarrada. Para nós é chocante, para nós é estranho, mas é a cultura deles, né? Faz parte da cultura deles. Mas é uma cabra que eles estão levando para presentear. Claro. Até eu conversava isso com o padre, né? O dízimo deles muitas vezes é em ofertas alimentícias, porque não é que eles não tenham dinheiro. Tem a senhorinha lá, ela cria galinhas, então ela tem uns ovos e esse ovo ela vende na feira, né? Para comprar as outras coisas ou troca. Então, se ela for ofertar o dízimo dela em dinheiro, falta para comprar outras coisas. Então ela oferta o dízimo dela em ovos, em galinha, ainda mantém essa cultura, essa tradição. Né? E não é tão distante da nossa, porque às vezes nós vamos no interior, onde tem aquela rifa, né, do porco, da ovelha, enfim. Claro que a gente só carrega de um jeito diferente. Sim, né? mas é também. Mas também faz parte, assim. Não, mas aqui também é uma coisa que eu acho bonito, quando o padre, às vezes eu vou ao interior, alguns lugares, eles me dão laranja, me dão torresmo, poderiam dar mais, aliás, né, quem quiser, dar pro padre mais, assim, já aproveitando que pode, né? pode também. Bom, isso aí, não, fazer propaganda também, né? Claro. O padre não vai ficar bravo de dar os torresmos, umas coisas boas da colônia da também. Região. Ótimo. Pode passar. Aqui já é a... Tá, vamos botar a segunda ali. Pode ser? Pode ser, né? Da Itália? Ah, não, a segunda é daqui. Essa aqui já passou, a segunda é daqui. Ah, tá, beleza. Padre, uma coisa interessante que você nos mostrou é que a fé, ela se expressa de formas diferentes dependendo da cultura onde a gente vive, né? No Brasil, na Itália, na África, enfim. E eu queria perguntar para o padre... como ter fé? Como ter mais fé? Como ter fé, de uma forma geral? Eu ia falar fé nas pessoas, fé nas coisas, fé nisso, naquilo. Como é que uma pessoa desenvolve a fé? Digo que a fé é um exercício. Né? Existe o dom da fé, isso todos nós temos, né? Através do batismo, sobretudo, todos recebem, né, o dom da fé, mas ela precisa ser exercitada. O próprio Jesus fala, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, moverias montanha. Né? Eu não consigo mover montanha. Né? Posso tentar aqui, eu não consigo mover montanha. Sim. Então, quer dizer, a fé do padre também é uma fé que precisa ser trabalhada. Nós precisamos trabalhar mais. Mas o mais importante é saber, né, viver a nossa fé a cada dia e reconhecer as pequenas coisas que Deus faz. A gente quer fé em coisas grandes. E Deus não age sempre no extraordinário. Deus age no ordinário da nossa vida. Tem uma história muito bonita. Não sei se é verdade, se não é, mas eu li um tempo essa história de uma comunidade e fizeram uma igrejinha nova, né, na igreja e queriam inaugurar essa igreja. Só que não podiam ganhar o habite para inaugurar porque tinha um barranco próximo ali e não tinha espaço para estacionamento, então não tinha como. Sim. Então o padre convoca as pessoas, a comunidade, para uma de oração, né, e disse, vamos rezar que Deus vai dar a solução para que nós consigamos... uma forma de conseguir arrumar isso, e não tinha mais verba para construir. A comunidade rezou, pediu a luz de Deus, foram para casa. No outro dia, o padre recebe uma ligação de uma empresa de construção, que ali próximo à cidade estavam fazendo uma construção grande. Sim. E teve um problema do aterramento. Então eles precisavam de terra para regular aquela parte. E pediram para o padre se podiam usar a parte do barranco que ele tinha ali, né, naquela parte. E todo o barranco foi tirado, retirado para colocar nesse lugar. Então, aplainou o espaço que tinha. Deus agiu? Agiu. Não no extraordinário, no ordinário. Então, se nós aprendermos a termos fé em cada coisa pequena da nossa vida, nós vamos ver como nossa fé pode ser grande. E como nós devemos ter motivos para sermos gratos a Deus. Porque a gente quer ter fé se Deus provar. Então Deus parece que tem que me provar alguma coisa para que eu tenha fé. Deus não tem que provar nada para ninguém. Grande verdade. Deus não é obrigado a fazer nenhum milagre. Não existe essa relação. Eu já tenho a minha vida.
Tem problemas, graças a Deus. Se tu tem problema, tu tá aí vivendo. Mas tu tem força pro teu problema, né? Ah, não tô gostando do meu trabalho, tá difícil, mas tu tem um trabalho. Então, assim, vai agradecer a Deus a cada coisas, né? Ah, porque Deus não me fez isso. Mas como se Deus fosse alguém que tivesse uma obrigação de me dar. Eu não elegi Deus como... Não, é Ele que me elegeu. Então, tudo que Ele... Deus, não que Ele não faça. Sim, Né? Deus pode fazer como um sinal. Mas o maior sinal que Ele quer nos transmitir não são as curas, os problemas que nós temos, senão a nossa salvação. Então, a fé é um exercício. E ela começa das pequenas coisas do nosso dia a dia. De saber abrir os olhos pela manhã e dizer, é um milagre, porque eu estou vivo. De olhar para os meus filhos, para a minha família, e dizer, é um milagre, porque eu estou aqui com eles. Minha casinha é simples, tem goteira, mas é minha casinha, é onde eu estou. Nas pequenas coisas, né? Aprender a agradecer as pequenas coisas, para depois conseguir olhar as grandes. E, padre, me fala uma coisa, com toda essa trajetória, filosofando agora até, onde é que fica Deus? Onde é que Deus mora? Como que ele é? Deus, ele mora... A gente tem a ideia assim que Deus ele tá em cima num trono, numa nuvenzinha assim, né, flutuando. E eu gostaria de saber assim, na tua perspectiva, como que ele age? Bom, como que ele age, eu acho que o padre já falou, mas como que é essa existência? Antes de tudo, Deus ele mora onde eu permito que ele more. Ele vai estar onde eu coloco ele. Uma coisa que Deus não faz é romper a liberdade humana. O máximo é bater a porta. Estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu ficarei com ele. É que nós temos não é tentação, mas uma forma de tudo criar uma forma física. Física, né? Isso, dar uma forma para ele. Né? E a realidade espiritual ela é metafísica, está além da física. Então, na pintura, na arte, se faz ali um vovozinho, mas na verdade Deus é um ser espiritual. Né? Ele não é um ser, mas ele é o ser, né? Sim, antes de tudo. Sim. Eu, sim, resumindo o que eu poderia dizer, nós temos algumas questões muito teológicas, mas no fundo ninguém não sei. A única forma de saber é depois morrendo, indo lá e vendo. Mas eu não estou curioso para saber. Então, assim, por enquanto não. Deus está num plano espiritual, né, que não tem nada, é uma forma espiritual. O céu, né, é uma existência espiritual. Ela é real, né, não é uma coisa imaginária, é real. Mas por mais que a filosofia, que a teologia tente se aproximar, de definir do modo que nós queremos com o desenho, nós não conseguimos. Isso, acho que a gente tem como humanos, temos essa limitação, diria assim, de para tentar compreender, a gente colocar isso dentro de um pacote, assim, né? Sim. Não, ele é assim, ele usa essa roupa, não sei o quê. Quando... Ele envia um raio e... Né? Mas porque não é bem assim. Justamente o início da filosofia, que nasce na teologia, ali com os primeiros filósofos, era essa ideia, né? Muito material de Deus. Então, o raio caiu, a culpa de Deus. Então, os primeiros deuses todos têm relação também com a matéria. Porque o homem percebe que as coisas por si só não se explicam. Né? Precisa existir algo superior. E aí a revelação divina é muito importante para nós, né? Porque nós seguimos ali a revelação desde Abraão, né? Mesmo dos judeus, né? Os judeus não são algo fora da nossa fé, mas nós seríamos descendentes dos próprios judeus. Sim. E a partir disso, falar em Deus, né? Mas Deus para nós é uma pessoa trinitária, é o único Deus das três pessoas. Então, se quiser Deus, né? Na pessoa do Filho, esse é encarnado, uma pessoa humana, né? Ele assumiu carne, é um homem como nós, exceto no pecado. Agora, existem questões que a gente pode falar, buscar compreender, mas do momento que eu explicar, não precisa mais de fé. Né? Porque a fé é crer naquilo que os olhos não veem. Disse bem Jesus a Tomé, né? Crestes porque me vistes? Felizes aqueles que vão crer sem ter me visto. Né? Porque a gente quer esse desejo humano, né, de explicar tudo. Isso, eu vi. Mas se vê tudo, não precisa de fé. Pois é. Como que o homem pode se aproximar mais de Deus no dia a dia? Enfim, digo o homem comum, na sua rotina comum, pode se aproximar mais de Deus e ter essa experiência mais íntima com Deus. Sobretudo na oração. Né? Mas quando eu falo oração, né, algumas vezes querem fazer uma diferença da palavra de rezar, de orar. Para mim é a mesma coisa, né? Não muda, rezar, orar. Perfeito. Mas existem
orações, fórmulas próprias, que são perfeitas, que é o Santo Rosário, que são as novenas, que são belíssimas e devem ser feitas, mas tem aquela oração minha com Deus, de intimidade com Deus, né? E se aproximar dele, talvez nós tenhamos que hoje aprender a nos lamentar menos e agradecer mais. Reconhecer diante de Deus as nossas misérias. Dar a Deus, né, o que dele é de direito. Quando Jesus fala ali, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, né? Às vezes nós nos criamos muita desculpa na nossa rotina e não damos o tempo de Deus que é de Deus. Sim. Então eu diria, essa intimidade com Deus é preciso. Reconhecendo as nossas misérias, né? A gente quer se colocar diante de Deus como um coitadinho, e eu não faço isso porque aquilo, e eu não vou lá por isso, eu não vou na missa por causa do padre, ou não vou no culto porque o pastor fez isso, ou porque fulano... A gente não dá nem pelo padre, nem pelo pastor, nem pelo obreiro, Sim. tu vai por causa de Deus. Então, reconheça também as tuas misérias diante de Deus, e reconheça a nossa necessidade diante de Deus. Sim. Porque se eu não me sinto necessitado de Deus, né, como é que eu vou ter uma intimidade com Ele? Por que uma criança ela é tão próxima de um pai e de uma mãe? Porque ela precisa dele. Ela se sente necessitada dele. Ela sabe que ela precisa daquele pai e daquela mãe. Depois vai crescendo, vai criando, ficando maior, acha que não precisa, aí chega lá na frente, falando dos nossos os filhos, né? Sim. Aí cai um tombo, quebra e diz, não, mas por que eu não ouvi meu pai e minha mãe? Nós somos assim com Deus. Nós temos que parar de ser o filho pródigo, né, que vende a herança e vai embora, com um monte de desculpa, e não, reconhecer a nossa miséria. Eu preciso de Deus. Uhum. Isso é para mim um ato de fé. Isso é oração. Não é só pedir, não é só... Mas reconhecer, Senhor, eu sem ti não sou nada. Eu preciso de ti.